Então diz assim o Senhor, livro de 1 Samuel, capítulo 8, versículo 4. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe, como acontece em todas as nações. Mas Samuel não gostou desta palavra. Quando disseram: dê-nos um rei para que nos governe, então Samuel orou ao Senhor. E o Senhor disse a Samuel: atenda à voz do povo em tudo o que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Segundo todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, pois me deixaram e serviram outros deuses, assim também estão fazendo com você. Agora, pois, atenda à voz deles, porém advirta-os solenemente e explique-lhes qual será o direito do rei que vier a reinar sobre eles. Samuel relatou todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediam um rei, dizendo: este será o direito do rei que vier a reinar sobre vocês. Ele tomará os filhos de vocês e os empregará no serviço dos seus carros de guerra e como seus cavaleiros, para que corressem na frente deles. Ele porá alguns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrar os campos dele e fazer as suas colheitas, e outros para fabricar armas de guerra e equipamentos para seus carros. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das lavouras, das vinhas e dos olivais, e dará aos seus servidores. Ficará com 1/10 parte dos cereais e das uvas que vocês escolherem, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os seus servos e as servas de vocês, os melhores jovens e os jumentos de vocês, e os empregará no seu trabalho. Ficará com 1/10 parte dos rebanhos de vocês, e vocês serão seus servos. Então naquele dia vocês clamarão por causa do rei que escolheram, mas o Senhor não os ouvirá naquele dia. Porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não queremos um rei sobre nós. Seremos como todas as outras nações. O nosso rei poderá nos governar, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Samuel ouviu todas as palavras do povo e as repetiu diante do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atenda à voz do povo e escolha um rei para eles. Então Samuel disse aos filhos de Israel: cada um de vocês volte para a sua cidade. Somente até aqui. Filho de Deus, meu Senhor, Altíssimo Deus que reina, Senhor, sobre as nossas vidas, que reina sobre este lugar, Senhor. Altíssimo Deus, Senhor de toda a terra, Pai, que preparou mais uma vez este dia, Senhor, para que nós pudéssemos, Senhor, da glória, ouvir a Tua santa e maravilhosa palavra, Senhor. Então eu rogo a Ti agora em nome de Jesus, meu Senhor. Toca nos meus lábios, Senhor, atua na minha mente agora, Senhor. Mexe, Senhor, no meu coração, das minhas emoções, Senhor, e abre os meus ouvidos, Senhor, para ouvir a Tua voz, Senhor. Para, Senhor da glória, eu proferir as Tuas palavras, para, Senhor, que nós sejamos todos edificados por Ti mais uma vez, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te peço, me ajuda, Altíssimo,
Me ajuda, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, a falar, Senhor, Senhor, a falar do único Deus, do Deus da verdade, Senhor. Em nome de Jesus, meu Senhor. Graças a Deus, que assim seja, meu Senhor. Para que seja exaltado e seja glorificado o teu santo nome, Senhor. Aleluia. Irmãos, vemos aqui uma palavra do Senhor relatando um episódio extremamente triste e extremamente desastroso para a nação de Israel. O povo de Israel, ele era um povo que tinha uma tendência a esquecer do seu Deus, a esquecer do Deus Todo-Poderoso, apesar de tudo aquilo que eles viam, de tudo aquilo que Deus fazia, de tudo aquilo que eles testemunhavam, né, nas suas próprias vidas e na nação de Israel ali. E Samuel, você sabe muito bem, era profeta de Deus. E Samuel era usado por Deus de forma tremenda e poderosa. E Samuel já profetizava, né? E Samuel já decidia questões ali no meio do povo de Israel por muitos anos já, e Samuel estava idoso. E Samuel tinha filhos, e esses filhos eram sacerdotes, e esses filhos eram terríveis. Eram filhos que, né, não seguiam ali, né, nada daquilo que era o seu pai, nada daquilo que era ali, né, o testemunho do seu pai, Samuel. Eles eram juízes também, e a Bíblia diz que eles eram completamente corruptos, aceitavam suborno e faziam coisas terríveis, né, fora daquilo que Deus desejava. E o povo via isso, e o povo via que Samuel estava ficando velho. E certa vez, conforme diz a palavra do Senhor, se chegaram ali numa cidade chamada de Ramá e falaram para Samuel que eles queriam um rei. E é interessante, irmãos, porque nós, como seres humanos, nós não estamos livres de pensar coisas e bobagens e circunstâncias que não tem nada a ver com aquilo que edificará a nossa vida, quando a nossa mente raciocina e pensa de uma forma natural, se esquecendo de que o nosso Deus é um Deus que age de forma sobrenatural nas nossas vidas. E conforme o povo de Israel testemunhava as obras de Deus nas suas vidas, nós também testemunhamos as obras de Deus nas nossas vidas. Vemos os cuidados de Deus no nosso dia a dia, vemos os cuidados de Deus na nossa vida, lá e cá, a todo instante, a todo momento, né? Mas muitas vezes as pessoas, elas se esquecem de que, né, na verdade a nossa vida é movida e dirigida por Deus, e todas as coisas que acontecem na nossa vida, como o Senhor reina sobre as nossas vidas, vem de Deus. Então todas as bênçãos que nós recebemos, todo o bem-estar que Deus nos dá, né, tudo aquilo que acontece conosco, se Deus reina na nossa vida, provém de Deus. A Bíblia é o nosso provedor, não no sentido de nos dar coisas, mas no sentido de preparar as nossas vidas para que nós tenhamos o melhor de Deus, o melhor que Ele tem designado para cada um de nós. E olha, irmãos, eu vou dizer para você assim, que o melhor de Deus para cada um de nós é diferente, né? Não que o nosso Deus julgue de forma diferente, não que o nosso Deus faça acepção de pessoas, mas Deus conhece a intimidade de cada um, Deus conhece cada vida, e Deus tem um propósito quando nós nascemos, porque somente Deus dá a vida. Não existe chance, né, de haver vida sem que não tenha sido ordenada por Deus. E quando nós nascemos, quando Deus ordenou a concepção e o nascimento, Deus tinha um propósito nas nossas vidas, e esse propósito ele se cumpre, se cumpre, se cumpre. E quantas vezes, né, as diferenças que existem entre, né, o irmão tal e o outro irmão, né, estão extremamente ligadas,
aos propósitos de Deus para as nossas vidas. Se você pegar duas pessoas fiéis a Deus, tementes a Deus, você vai perceber e notar que a vida delas são diferentes. Que as bênçãos para elas são diferentes. Embora ambos sejam fiéis, embora ambos sejam pessoas que entregaram a sua vida ao Senhor e zelam e temem a Deus, conforme o Senhor deseja, por causa dos propósitos, por causa das circunstâncias que rodearão aquela vida durante toda a sua jornada. E eu sempre falo que no final da nossa jornada se cumpriram os propósitos de Deus. Se cumpriram os propósitos de Deus, porque assim como Deus dá a vida, somente Deus pode tirar a vida. Somente Deus pode tirar a vida. Então, como Deus controla e regula todas as coisas, nós devemos nos lembrar que como o Senhor reina sobre nós, Ele cuida das nossas vidas. E o povo de Israel, ele olhava para tudo aquilo que estava ao redor deles e via um rei que era o nosso Senhor, que é intitulado Rei dos Reis, ou seja, domina sobre os reis, ordena sobre os reis, define coisas sobre os reis. O nosso Deus, que é o Rei dos Reis, foi esquecido mais uma vez pelo povo de Israel. E eles disseram palavras terríveis contra o nosso Deus, começando quando eles disseram assim para Samuel: queremos agora que você nos constitua um rei para que nos governe, como acontece em todas as nações. Só por aí eu creio que o povo de Israel já definiu um destino terrível, porque Deus era quem governava o povo. E o povo não enxergava isso, e o povo rejeitava isso ao ponto de pedir um rei que governasse sobre eles, como se aquela situação não acontecesse, como se o controle de Deus sobre a nação de Israel não acontecesse, tendo uma visão completamente deturpada em relação a Deus, colocando, comparando a nação de Israel como qualquer outra nação, como acontece em todas as nações. E nós, sabe, irmãos, eu sempre sou uma pessoa assim que procuro analisar muito bem as questões, as coisas que acontecem, tentando compreender como as coisas acontecem no mundo espiritual, e nós olhamos para essa requisição terrível do povo de Israel, comparando a nação de Israel como qualquer outra, sendo que a nação de Israel jamais será como qualquer outra. Era impossível e é impossível que a nação de Israel seja comparada com qualquer outra nação. Nos dias de hoje, era no passado, nos dias de hoje, e será eternamente, a nação de Israel será a nação escolhida por Deus, para que houvesse ali um povo separado para Ele, onde o Senhor reinasse sobre eles. É óbvio que Deus controla todas as coisas, mas nem todas as pessoas que são controladas por Deus são fiéis ao Senhor e se deixam reinar por Deus. O advento de Jesus Cristo trouxe ali uma mudança radical nas circunstâncias que rodeavam essa palavra profética, ou essa intenção de Deus de ter um povo, porque a Bíblia diz, conforme foi ministrado aqui, que Jesus é a videira, e nós somos os ramos, e a Bíblia diz que nós fomos enxertados na videira verdadeira. Então nós somos chamados para sermos agregados
ao povo de Israel, para nos tornarmos nação santa, para nos tornarmos um povo só, um povo de Deus, um povo que se chama pelo nome de Deus, conforme diz a palavra, o meu povo que se chama pelo meu nome, povo de Deus. Nós somos povo de Deus, e ninguém vai poder anular isso em qualquer mundo, em qualquer situação, neste mundo tenebroso que nós vivemos. E Deus deseja que nós estejamos reconhecendo isso durante toda a nossa trajetória nesta vida. Lembre-se que o Senhor Deus projetou coisas para você quando idealizou a sua vida. Lembre-se que o Senhor te chamou um dia para você conhecer a verdade e para você viver coisas que são diferentes deste mundo. Nós não conseguiremos ser comparados com pessoas deste mundo, porque não existe comunhão entre a luz e as trevas. Você jamais vai poder reivindicar algo como este povo, maluco, maldito, naquele momento, reivindicou que fossem iguais às outras nações, porque o povo de Deus jamais será igual às pessoas que não têm Deus, às pessoas que estão fora do aprisco do Senhor. Independentemente de pessoas A, B ou C ainda serem alcançadas pelo Senhor, você nunca conseguirá ser igual a essas pessoas, que ainda assim serão alcançadas por Deus, mas hoje vivem perdidas, distantes e longe do Senhor. E quantas vezes, irmãos, existem situações nas nossas vidas que nos motivam, às vezes, a querer ser iguais a pessoas que não têm nada de Deus, a pessoas que não vivem a grandeza e o poder de Deus, nos tornando esses pensamentos e essa situação como uma loucura. Abandonar Deus é uma loucura. Pecar contra o Senhor é uma loucura. Desejar coisas desse mundo em detrimento das coisas que são de Deus é uma loucura. É uma loucura, são coisas loucas. Quem é aquele que conhece ao Senhor, que vivenciou as coisas de Deus, que deseja ainda assim viver a naturalidade deste mundo, de forma louca, de forma terrível, conforme Deus sempre mostrou para nós. E ainda, Deus, quando ouviu aquela palavra, Samuel ficou indignado, porque Samuel era aquele, que ditava as regras, Samuel era aquele que falava em nome de Deus, Samuel era aquele que julgava causas, e Samuel se sentiu indignado ali e rejeitado pelo povo, e Deus falou para Samuel: Samuel, faça o que eles estão falando, faça o que eles estão pedindo, faça do jeito que eles estão falando, porque eles não rejeitaram a você, eles me rejeitaram, como eles têm feito desde o momento que eles saíram do Egito, me trocando por outros deuses. Coisas recorrentes, situações recorrentes, e Deus sempre falava e alertava o povo. Sabe, irmãos, quantas vezes as pessoas estão rejeitando Deus com as suas atitudes? E eu vou falar assim, coisas teóricas, coisas simples, que demonstram a rejeição das coisas que são do nosso Deus. Quando você não ora, quando você deixa de orar, quando você não separa um momento para Deus na sua casa, como é o desejo de Deus. Jesus, ele foi tão lindo e tão maravilhoso. Jesus, quando ele falou assim: olha, a oração, vocês devem fazer a oração que vocês fazem a Deus, vocês devem entrar no quarto de vocês, e lá no culto do quarto de vocês devem falar
em segredo ao teu Deus, em oculto ao teu Deus, e lá Ele ouvirá vocês. Recomendações e orientações de Jesus, e as pessoas às vezes ignoram esse momento maravilhoso que nós devemos ter na presença do Senhor. Já pensou, você já imaginou, você que não faz, você entrar no seu quarto, aquele lugar que é íntimo, que poucas pessoas adentram ali, e se entram é com explícita autorização tua, você ali naquele lugar, se apresentar diante de Deus, para falar com o Deus Altíssimo, para falar com o teu Deus, o Deus Todo-Poderoso, para que Ele possa se agradar da tua vida, e entender que você é dependente dEle, que você deseja aquilo, e que você demonstra a sua fé, e que você demonstra ali o seu desejo, de que Ele faça parte da tua vida, do jeito que Ele falou para você. Do jeito que Ele falou para você. Sabe, irmãos, a situação mudou um pouco pelo advento de Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus rasgou o véu. Quando Jesus morreu, Jesus rasgou o véu, que separava o lugar santo dos santos, conforme nós louvamos aqui. Então nos é permitido entrar na presença de Deus de forma livre e desimpedida, sendo que no passado as pessoas dependiam de um homem de Deus, para que Deus falasse com eles, para que sentissem a presença de Deus, para que pudessem cultuar ao Senhor através dos sacrifícios. Dependiam de um sacerdote, eles não podiam fazer sozinho, não podiam fazer sozinho um sacrifício. Aconteceu uma passagem bíblica, depois que aconteceu tudo isso, Saul, o primeiro rei de Israel, foi escolhido para reinar sobre o povo, e ele começou a fazer coisas malucas, terríveis, e ali, certa vez, ele tinha que fazer um sacrifício a Deus, porque iriam para uma batalha, e ali Samuel falou assim: me espere durante 7 dias para fazer o sacrifício. E ali Samuel reuniu os soldados, o povo, e ali Samuel não aparecia, ele mandou fazer o sacrifício. Sem Samuel, sem o sacerdote, mandou sacrificar a Deus e cultuarem a Deus ali de uma forma que não deveria. E aí, logo após ele fazer isso, Samuel chegou, cumprimentou ele, e quando viu, falou assim: Saul, que loucura é essa que você cometeu agora? Que loucura é essa de prestar sacrifício a Deus sem a minha presença? E Samuel falou assim: neste momento o teu reino foi rasgado pelo Senhor por causa da tua desobediência. Então nós, sabe, irmãos, olhamos para Deus, olhamos para as coisas que são de Deus, para as ordenanças do Senhor, e quando nós negligenciamos tudo isso, sabe, negligenciamos as ordens de Deus, a vontade do Senhor, nós deixamos de receber algo. E quantas vezes aquilo que nós deveríamos receber é adiado, para que nós possamos aprender. Hoje você não precisa do sacerdote Samuel, mas você precisa ser o sacerdote, para que você possa executar conforme o Senhor deseja. Você não precisa de um sacerdote porque você é um sacerdote, para você executar aquilo que Deus deseja na sua casa, na sua família, no seu lar, para que você possa exercer esse papel maravilhoso de ser o condutor do Senhor, para que a manifestação de Deus aconteça ali. Então você, como sacerdote, você ora, você intercede, você ensina, você repreende, você ministra a Deus. Como sacerdote, você executa. Como sacerdote, você faz para que as coisas que são de Deus se manifestem ali na sua casa, na sua família, porque Deus não muda. Porque Deus não muda. O que mudou
Foi a forma porque Jesus veio e escancarou a porta para que nós pudéssemos exercer um papel que somente o sumo sacerdote podia uma vez por ano entrar na presença de Deus, no Santo dos Santos, entrar na presença do Altíssimo, que é um grande privilégio para as nossas vidas, que é um grande privilégio para nós. E ali, quando Deus falou, o povo me rejeitou, constitua um rei para eles, mas fale para eles o direito do rei. Fale para eles o que acontecerá com eles, que não acontece nada disso hoje. E ali você viu todo o relato aqui, eu fiz questão de ler, para você ver quantas coisas o povo teve que submeter, né, porque quiseram um rei. E Deus mandou falar com a esperança, eu penso, de que o povo falasse assim, não, vai ser muito ruim, vamos continuar com Deus, né? Mesmo que fosse por um interesse pessoal. Assim como Deus fala no livro de Deuteronômio, capítulo 28, né, de todas as bênçãos que virão por causa da obediência, né? Quem sabe o povo se convença por causa da recompensa da obediência. E quem sabe o povo deixe de lado a desobediência por ver as maldições que acontecem para aqueles que são desobedientes. Quem sabe, né, as pessoas elas mudassem a sua visão e os seus pensamentos por causa das consequências, mas mesmo assim, o povo chamado de Deus não se convenceu a mudarem a sua visão e o seu pensamento. E eles foram pior ainda. Quando Samuel falou tudo isso, falou de tudo aquilo que eles tinham que acontecer, né, que Deus não os ouviria, né, e o povo falou assim, o nosso rei poderá nos governar. Ele falou primeiro, seremos como todas as outras nações. Seremos como todas as outras nações. Perdão, eles disseram assim antes, nós queremos um rei. Seremos como todas as outras nações. O nosso rei poderá nos governar, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Nosso rei poderá nos governar, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Talvez o povo tivesse sentido a necessidade de um Deus que governasse eles. Talvez o povo sentisse a necessidade de um Deus que iria diante deles. E talvez o povo sentisse a necessidade de um rei, de um Deus que faria as guerras deles. Para vocês verem, irmãos, que coisa maluca. Para vocês verem, irmãos, que coisa fora de sentido, porque tudo aquilo já estava acontecendo. A única exceção, a única coisa que não acontecia é que eles não eram como as outras nações. Era que eles eram diferentes, porque simplesmente Deus governava, porque simplesmente Deus cuidava, porque simplesmente Deus era invencível, Deus dominava, Deus faria qualquer coisa por amor daquele povo, conforme ele disse. O Senhor disse ali no livro de Isaías, eu darei nações em troca de vocês. Ou seja, Deus, por causa do povo, faria qualquer coisa em relação àquilo que eles necessitavam. Mas a mente cauterizada pelas trevas, mas a mente
distorcida daquele povo, né, foi capaz de ainda assim, apesar de todos os alertas, apesar de tudo aquilo que ele via, apesar de tudo aquilo que ele vivia, ainda assim escolher ali o seu destino, para que, né, se sentissem satisfeitos. Irmãos, quem aqui já viu Deus? Tem alguém aqui que já viu Deus? Não tem ninguém morto aqui, né? Então ninguém viu Deus, não tem ninguém morto, né? Então, isso não é necessário para que nós vivamos Deus, para que nós ouçamos a voz de Deus e para que nós vejamos as obras de Deus. Na terça-feira, em casa, na reunião de oração, apareceram, não foram, né? Apareceram já seria um milagre, né? Mas foram. Foram na minha casa algumas pessoas. E a gente pôde, sabe, testemunhar algumas coisas que Deus faz, que Deus fez e como Deus age. E é tremendo porque, sabe, foi até tremendo para mim mesmo, porque eu comecei a me lembrar de tudo aquilo que eu já vi, de tudo aquilo que eu já vivenciei de Deus. E são coisas muito fortes, não na minha vida pessoal, mas na minha vida ministerial. Coisas muito fortes e grandes, ao ponto de eu sair daquela reunião de oração fortalecido pela minha própria lembrança de tudo aquilo que eu já vi acontecer, né? Manifestações de Deus em diversas pessoas, em diversas situações. E é importante, irmãos, sabe? É importante a gente se lembrar de que tem coisas que aconteceram nas nossas vidas que eram impossíveis de acontecer. Eram impossíveis de acontecer, né, numa situação natural, ou seja, foi uma manifestação divina, foi uma manifestação poderosa de Deus, foi uma manifestação, né, de poder nas nossas vidas, neste mundo, num momento em que Deus achou que deveria fazer. Achou que deveria fazer. E, às vezes, se eu for trazer, eu não consigo lembrar de tudo, obviamente, todas as manifestações que eu já vi de Deus, porque é impossível se lembrar de todas, porque, né, foram muitas e em muitos anos. Mas essa manifestação, irmãos, essa manifestação aconteceu, se eu vi, é porque aconteceu em outras pessoas, em outras vidas, aconteceu ao meu redor, em pessoas que estavam ali ao meu redor e vivenciaram tudo aquilo que eu testemunhei com os meus próprios olhos. E se a gente fizer uma retrospectiva disso tudo e infelizmente fazer uma analogia, talvez essas pessoas que tenham vivenciado esse poder que eu vi, talvez tenham se esquecido do seu Deus. Algumas dessas pessoas, eu não sei quais ou quantas, talvez tenham se esquecido do seu Deus, apesar da manifestação do Altíssimo nestas vidas, por conta, né, é como aquela palavra do Senhor, né, que a palavra de Deus é lançada
umas, né, caem em solo seco, outros em solo fértil. Um germina, o outro não. Mas nós devemos, sabe, irmãos, nos lembrar sempre. E nos lembrar sempre para que a nossa fé seja aumentada e nós não saiamos por aí, né, querendo viver as coisas que são do mundo, do jeito que o mundo faz e do jeito que o mundo prega, né? Porque nós nos esquecemos do nosso Deus. Porque nós não temos intimidade com o nosso Deus, porque nós não vivemos as coisas que Deus determinou para as nossas vidas. Deus, irmãos, se manifesta a nós na medida em que nós buscamos. Se já aconteceu milagre com você, coisas sobrenaturais, existia um propósito para que aquilo acontecesse, e talvez Deus queira que você se lembre disso, para você entrar no seu quarto, para buscá-lo e para desejá-lo, né, e para cultuá-lo e para adorá-lo. Talvez Deus tenha se manifestado a você para você ver e para você concluir: Deus existe. Deus existe. Para você concluir isso em qualquer momento, em qualquer situação da sua vida. Não se deixe enganar como aquele povo se enganou. Você tente construir algo na sua vida sem o teu Deus. Porque se Deus governa, Ele governa. Se Deus reina, Ele reina. Se Deus comanda, Ele comanda. Né? Se você é servo, você é servo. Então você não se deixa envolver por causas e situações como essas, parecidas como essas. Se você olhar o primeiro rei de Israel, que foi ali ungido por Samuel, que foi Saul, a Bíblia diz que Saul era um homem alto, superava a altura da maioria do povo de Israel. A Bíblia diz que quando o povo se reunia, Saul se destacava pela sua altura no meio da multidão. Ele era forte. E a Bíblia diz que ele era belo, bonito. E depois que Saul foi rejeitado por Deus porque desobedeceu o Senhor, foi à batalha contra os amalequitas, né? Para nós remirmos o tempo aqui, foi na batalha contra os amalequitas e Deus mandou assim, falou: você vai e aniquila essa nação, porque eu determinei juízo sobre ela. Quando o povo de Israel saiu do Egito, e esse povo saiu contra o povo de Israel no Egito, né? O povo tentava passar e eles guerrearam contra o povo de Israel, e Moisés esteve ali, juntamente com Josué, lutar no deserto contra os amalequitas, e Deus falou: eu vou exterminar. Lá para Moisés, Deus falou assim: eu vou exterminar com esse povo da face da terra. E aí Deus deu ordem a Saul: vai, né, e lute contra os amalequitas e destrua tudo. Os animais, as casas, homens, mulheres, velhos, crianças que mamam, você destrua tudo, que não sobre nada. E Saul foi para a batalha, dominou lá, destruiu tudo, trouxe, né, os animais belos e trouxe o rei dos amalequitas vivo, Agag, né? E ali, você sabe que Deus, através do profeta Samuel, determinou ali a rejeição completa de Saul, né? Samuel teve que matar Agag com a espada, pegou a espada de um soldado e matou ali o rei dos amalequitas, né? E a desculpa de Saul foi que o povo quis, e ele ficou com dó do povo e trouxe os animais belos, gordos, para serem sacrificados a Deus. Uma mentira justificando um erro terrível. Saul foi rejeitado pelo Senhor, e aí Samuel ungiu Davi,
que foi completamente diferente deste rei terrível. Samuel era baixinho, né? Aliás, Davi era baixinho, né? Completamente diferente de Saul, já na aparência, ele era pastor de ovelhas, né? Já na sua juventude matou um leão que tentava atacar as ovelhas. Davi foi contra Golias, que o próprio rei Saul estava com muito medo de enfrentar, e não tinha ninguém no reino de Saul, inclusive o rei, alto, forte, né? Que enfrentasse um gigante. E Davi, um menino, disse, né, que ele não aceitava aquelas palavras daquele gigante. E ele falou, eu vou contra este gigante. E ele, quando chegou na frente do gigante, ele falou assim, eu vou contra ti em nome do Deus dos exércitos. Aí ele já determinou a morte de Golias, né? Pelas palavras e pelas atitudes. Davi não era um homem perfeito, pecou e sofreu as consequências dos seus erros, mas Davi era um homem temente a Deus, que não desobedecia Deus como Saul fazia. Davi, às vezes que ele pecou contra o Senhor, que estão relatados na Bíblia, ele pecou contra os seus próprios sentimentos e não contra uma ordem de Deus. Que você, sabe, encontre a diferença entre essas duas vidas. Que você se lembre da diferença desses dois homens. Davi sucedeu Saul, e Saul perseguiu Davi de forma implacável. O salmo que nós lemos no início deste culto foi escrito por Davi quando ele estava fugindo do rei Saul, que queria matá-lo por medo de que ele dominasse o seu reino. O teu Deus é o rei da tua vida, é o Senhor da tua história. É o Deus que projetou a sua vida e terá propósitos para contigo até o último dia da sua vida. Até o último suspiro seu, Deus tem um propósito para cumprir em você. Olhe para a sua vida e agradeça a Deus por ela. Se existem coisas que ainda precisam ser melhoradas, melhore, porque não é culpa de Deus. Porque o teu Deus é um Deus perfeito, que governa a tua vida com excelência e perfeição. Se você está sentindo falta de coisas que são do mundo, olhando para trás como a esposa de Ló, olhando para trás, e vendo a perdição, como Sodoma e Gomorra ali queimavam e ardiam no fogo por causa do pecado, talvez você vire uma estátua de sal, frio, sem sentimento, sem ouvir a voz de Deus, sem sentir o Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque o que está para trás não te serve mais, porque já foi. Já se passou. O Senhor tem coisas novas para você. Agora, depois, e depois, e depois, e depois. Lembre-se de tudo isso.
Lembre-se de tudo isso, para que você não incorra no mesmo erro do povo de Israel, rejeitando Deus na sua vida, rejeitando Deus na sua história. Você, nesta semana, comece a fazer coisas diferentes, maiores para o teu Deus, pessoalmente falando. Sabe? Se regozije numa leitura bíblica. Ore lá, separado dos seus problemas, separado das suas lutas. Ore, busque o Senhor. Diga aquilo que Ele representa para você. E peça que Ele governe a sua vida. E Ele vai fazer. Ele vai fazer. Em nome de Jesus.